Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de CSS Flexbox. E na aula de hoje nós vamos falar sobre a propriedade Align Items, que também é uma propriedade de alinhamento, semelhante a Justify Content. A diferença é que ela vai trabalhar em um eixo diferente de Justify Content. Esse é o conteúdo da aula de hoje. Se você não é inscrito, já clica aí no se inscrever. Clica aí, é rápido e fácil e não vai atrapalhar o seu vídeo. Clicou, tá inscrito, faz parte aqui do nosso time. Aproveita e ativa o sininho para receber as notificações, porque aqui são aulas de segunda a sexta. Confere a sua inscrição, você que já é inscrito, dá uma conferida na sua inscrição, se você ainda continua inscrito e se o sininho está ativado. Você que não clicou no joinha ainda, esse é o momento. Não deixa para o final do vídeo não, que você vai esquecer e ajuda o nosso canal, meu bom. Clica aí no joinha também para ajudar o nosso conteúdo. Clica aí agora, e é rápido e fácil. Tudo não atrapalha. Se inscreveu, sininho, joinha. Beleza? Vamos para a aula então, para a gente aprender sobre Justify Content, Align Items. Vamos lá. Vamos lá. Estou aqui com o arquivo, já a cópia da aula passada, né? Aula passada 5, já renomei aqui para aula 6, mas que está exatamente onde nós paramos, onde nós aprendemos sobre Justify Content, que é a propriedade que controla o alinhamento dos itens no container pelo eixo principal. Esse é o detalhe importante, que isso aí vai depender de Flex Direction para o resultado de onde o Justify Content e do Align Items vai funcionar. Então o Justify Content, vou colocar um comentário aqui para a gente não esquecer, ele é o sistema de alinhamento do eixo principal ou do main axis. Então ele vai controlar o alinhamento pelo eixo principal. Então, no caso aqui, eu estou usando a classe horizontal, o Flex Direction é row, linha. Então, o main axis é o horizontal. Justify Content controla o alinhamento no eixo horizontal. Beleza? O Align Items é o contrário. Align Items é o contrário. Deixa eu colocar um comentário aqui, ó, sem nada ali por enquanto. É o alinhamento no eixo secundário ou eixo cruzado, é o cross-axis, é o que vocês quiserem entender. Então, é o contrário de Justify Content. Se Justify Content está alinhando na horizontal, Align Items vai alinhar na vertical. Se Justify Content estiver com Flex Direction Column, Justify Content é na vertical. Então, Align Items fica na horizontal. Sempre vai ter essa inversão. Um é no eixo principal, outro no eixo secundário, no eixo cruzado. Tá bom? Então vamos fazer algumas modificações aqui. Deixa eu comentar aqui por enquanto, para ele não aplicar aquele Align Items ali. Vamos vir aqui no nosso... primeiro vamos aumentar o nosso container. Vamos colocar uma altura aqui do nosso container de 400 pixels aqui. A gente vai ver já uma coisa interessante que nós já vimos aqui dentro do nosso curso. Tá vendo? Então aumentei o container para 400, os Flex Items aumentaram também para 400. Por quê? Porque o Align Items tem uma propriedade padrão, é o padrão do item aqui. O Align Items está como stretch, que é esse esticar, certo? A não ser que eu informe um tamanho para aqueles elementos, como eu não informei agora, eles estão sem altura, então o padrão vai ser esse stretch que a gente utiliza aqui dentro do Align Items. Então é a propriedade, é o valor padrão da propriedade Align Items, é o stretch. Se eu vier aqui, ó, e configurar o stretch, aqui, ó, salva e atualiza, não acontece nada, porque esse já é o padrão aplicado dentro do componente. Beleza? Joia. Se eu quiser trabalhar com altura para esses elementos, se eu quiser fixar uma altura para esses elementos, e aí Flex Item Stretch não vai funcionar, eu posso vir aqui, ó, e colocar um height aqui dentro do item. Height, por exemplo, 30 pixels, tá? 30 pixels, atualiza. Agora ele tem um tamanho, então o stretch do Align Items não vai fazer diferença, tá certo? Porque agora a prioridade é o tamanho que eu informei para o elemento, tá certo? Bom, então vamos fazer o seguinte, acho que eu vou tirar esse height aqui, tá? Pra gente ver o Align Items funcionando puramente, tá? Sem nenhum forçamento de tamanho ali, tá? Sem uma forçação de tamanho ali.
Então as opções aqui para o Align Items são, no caso, o meu eixo secundário é o vertical, certo? Porque o meu Flex Direction está em Row, então esse aqui é o Justify Content, que está em Space Around, certo? Distribuído aqui. E o Align Items, certo? Voltando aqui para Stretch, salvando ali, atualizando, olha lá, ele vai estar em Stretch. Eu vou colocar em Flex Start. Flex Start é o início do eixo secundário. Aí ele vai sair o Stretch. Ele vai perder essa propriedade Stretch, vai ficar aqui no tamanho necessário para ele e vai fazer o alinhamento no eixo secundário no início do eixo secundário. Então, F5, tá vendo? Perdeu o Stretch, está aqui alinhado no início do eixo secundário. Beleza? Se eu selecionar Flex End, ele vai para o final do eixo secundário. Olha lá, final do eixo secundário. Beleza? Joia? Olha que fácil, gente. É muito fácil. O que a gente tem que entender é onde as propriedades vão atuar. Então, o Flex Direct é muito importante para a gente entender o row e o column. Quais são, onde a gente está definindo o eixo principal e o eixo secundário. Para a gente entender aonde vai ser aplicado Justify Content, Align Items. Se a gente entendeu isso, fica fácil da gente trabalhar. Se eu selecionar Center, no nosso caso aqui, ele vai fazer o alinhamento no centro do eixo secundário. E aí, se eu colocar tanto Center em Justify Content como Center em Align Items, todos os elementos vão ficar no centro do container. Então eles estão no centro aqui, tanto no eixo principal, Justify Content, como no eixo secundário, Align Items. Tá bom? Olha que bacana isso daí, hein? Olha que coisa legal, como que a gente trabalha bem com esse CSS depois que a gente entende essa questão de eixo secundário e eixo principal e eixo cruzado ou cross-axis, né? Fica muito simples da gente entender. Então a gente também tem aqui, ó, além de nós já vimos Stretch, Start Flex, Flex Start, Flex End, Center e tem o Baseline. O Baseline é a linha base de acordo com a propriedade baseline do elemento. No caso aqui, como eu não mexi em baseline, vai ficar posicionado lá em cima. Eu não defini a linha base aqui do meu elemento. Então, o padrão dela é que está lá em cima no Flex Start. Tá certo? Olha que bacana como que funciona essa propriedade. Agora, olha só. Se eu já mostrei aqui para vocês, quando a gente aplica um tamanho para o elemento aqui, por exemplo, de 30 pixels, vou aplicar uma altura de 30 pixels, é importante a gente entender que o stretch, ele não vai funcionar, certo? Ele não vai funcionar porque agora a prioridade é a altura do elemento, tá certo? Então isso aqui é um ponto importante a se observar, por isso que eu repeti aqui. E agora, por exemplo, se eu quiser que esses três elementos aqui ocupem todo o meu container. Aqui tem uma dica bacana, pessoal, presta atenção nisso que isso aqui vai ser legal. Eu acho que muita gente não sabe sobre isso dentro de CSS. Não é exclusivo de Flexbox, né? De CSS aqui normal, onde a gente pode usar funções. Uma das funções é a função calc, olha que interessante. Olha que bacana, eu quero fazer o seguinte, eu quero que os meus elementos, eles ocupem, eu quero colocar 3 elementos, tá? Em cada linha, Vou até colocar mais elementos aqui, ó. Vou colocar 3, 4, 5, 3, 4, 5, ok? Então agora nós temos 5 elementos. Se eu quiser eu quero obrigatoriamente só 3 elementos em cada linha. E aí eu quero que eles se ajustem à linha. O que eu posso fazer para isso? Eu posso vir aqui em Width e falar o seguinte, ó, elemento, eu preciso que você tenha largura de 33%. Só que 33, se a gente 3 elementos, 33 vezes 3 dá 99. Vai ficar um pixelzinho sobrando ali. A gente pode trabalhar com uma precisão maior. Então eu coloco umas casas decimais aqui, ó. 33.3333, certo? Salva, atualiza. E agora
Olha minha cara grande aqui. Eu falei que ia ter 3 elementos por linha, né? Mas só tem 2. Tá, eu explico por quê. É por causa da margem aqui do page, ó. Inicialmente eu vou tirar aqui só para vocês entenderem. Então eu vou voltar depois e vou fazer dar certo, tá? Mas só para vocês entenderem agora. Aqui, ó, tirei o margem paging do elemento. Vou salvar. E olha aqui, ó, agora eu tenho 3. Tá vendo? O máximo de 3 por linha. Ok? Então ele está ocupando 33,33, que dá 99 pontos. Não. Essa diferençazinha aí não dá pra gente visualizar, que é muito pequena. Então se a gente for adicionando mais elementos aqui, o máximo que vai ficar por linha são 3 elementos. Beleza? Aí vocês viram para mim e falam assim, não, mas eu preciso trabalhar com page, tá? Eu preciso trabalhar com page. Eu quero que o page esteja presente, que é esse espaçamento interno aqui, ok? Tanto paging como margem. Eu preciso aplicar margem também para dar um espaçamento entre os elementos. O que a gente pode fazer? Se a gente for notar aqui a margem, tanto a margem como o page, quando eu defini 5, ele define 5 em todas as direções. E nós estamos nos preocupando aqui agora com o alinhamento com a distribuição horizontal dos elementos. Então eu vou preocupar com os pages e margens das extremidades, esquerda e direita. Tá bom? Então, se a gente contar aqui de margem, eu tenho 5 para a esquerda e 5 para a direita. Beleza? A mesma coisa com outro elemento, 5 para a esquerda e 5 para a direita. Então eu tenho 10 pixels de margem. Certo? Não 5, eu tenho 10, porque são 5 de cada lado. Então o que a gente pode fazer? Eu posso vir aqui no meu width aqui, ó, e falar, ó, aqui, ó, a largura desse elemento vai ser um cálculo. Tá? Vai ser um cálculo. Vai ser o 33,333% que eu defini, menos os 10 pixels aqui que a gente informou da margem do elemento. Beleza? Vocês viram aqui que deu uma diminuída. Mas também tem o paging ali que a gente aplicou. Então adiciono o paging ali também. Lembrando que paging dos dois lados. 5 de um lado, 5 do outro. 5 de page mais 5 de margem, 10 de um lado. 5 de page mais 5 de margem, 10. 10 com 10, 20. Foi o que eu fiz aqui. Foi o que eu tirei aqui no width do elemento. Certo? Ele continuou com page, continuou com a margem, mas agora ele está perfeitamente distribuído ali dentro do seu container. Isso aqui é uma regrinha de ouro, é uma dica de ouro que a gente tem que observar e carregar para o resto da nossa vida. E aí, tanto faz, independente da quantidade de elementos que eu tenho aqui, ó, 6, 7, 8. Então, vamos colocar aqui, ó, mais elementos aqui, ó, 5, 6, 7, 7, 8. Salva, atualiza. Ah, tá vendo? Sempre eu vou ter somente 3 elementos por linha. Vamos colocar mais um aqui, porque assim todas as linhas vão ficar completas. Tá certo? Justify Content Center. Aí aqui, Justify Content não vai fazer muita diferença, certo? Por quê? Porque os elementos estão ocupando toda a área do eixo principal, toda a área do container aqui, ok? E a line itens aqui está colocando center os elementos aqui no centro vertical do nosso container, tá certo? Entenderam por que o Justify Content nesse caso aqui, esse center não está fazendo diferença? Porque eu coloquei, porque o eixo principal é o Flex Direct é row, então é o horizontal, certo? E como eu trabalhei com width, com todos os elementos aqui ocupando quase que 100%, praticamente 100% da minha largura, tanto faz que eu posso até tirar aqui, ó, comentar esse Justify Content, que nesse caso não vai fazer diferença nenhuma, tá certo? Mas só para vocês entenderem aí o porquê disso, o porquê desse detalhe aí tão importante pra gente. Então esse foi o conteúdo da aula de hoje, pessoal. Aprendemos a trabalhar aí com Align Itens. Então nós já temos as duas propriedades de alinhamento principais aí do container, que é Justify Content e Align Itens. Não canso de repetir: Justify Content, eixo principal; Align Itens, eixo secundário ou eixo cruzado. Esse foi o conteúdo da aula de hoje. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Um forte abraço e tchau, tchau.